Imagine que você está de pé no meio do deserto da Judéia. O sol já passou do meio-dia, mas o calor não diminuiu. Ele só se concentrou, como se a própria pedra calcária estivesse irradiando tudo o que absorveu desde o amanhecer. O vento que sopra não refresca, ele resseca. Você abre a boca para respirar e sente o ar queimar a garganta. Não há sombra, não há água visível, e você está aqui há dias. Seu estômago parou de roncar no segundo dia. Agora ele simplesmente dói. Uma dor surda, constante, que sobe até o peito e desce até os joelhos. Seus lábios estão rachados. Seus olhos ardem com o sal do suor que já evaporou faz horas. A cabeça rodopia quando você se levanta rápido demais. Os músculos perderam peso que não vai voltar sem comida. E ainda assim, você dobra os joelhos sobre a pedra quente, inclina a cabeça e começa a orar. Isso não é uma tendência de bem-estar. Isso não é jejum intermitente. Isso não é uma dieta de desintoxicação com certificado espiritual. Isso é o que os homens e mulheres da Bíblia faziam quando precisavam falar com Deus de uma forma que as palavras sozinhas não conseguiam alcançar. Isso é o jejum bíblico, uma prática de mais de 2000 anos que moldou a fé, a história e a vida espiritual de civilizações inteiras, e que Jesus não apenas conhecia, ele a viveu com intensidade que nenhum outro ser humano jamais igualou. Para entender o jejum da forma como Jesus o conhecia, você precisa primeiro abandonar a ideia moderna de que o corpo é apenas um veículo para a alma. Os hebreus não pensavam assim. Na língua hebraica, a palavra nefesh, frequentemente traduzida como alma, não se refere a uma entidade separada que habita o corpo como inquilino num apartamento. Nefesh é o ser humano inteiro. Carne, ossos, emoções, apetites, desejos e respiração. Tudo junto, inseparável. Quando Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o texto diz que o homem se tornou uma nefesh vivente. Não que ele recebeu uma, que ele se tornou uma. Isso muda completamente o significado do jejum. Se você é corpo e alma ao mesmo tempo, então quando seu corpo sofre, sua alma sofre junto. Quando você recusa alimento, algo que seu organismo precisa para sobreviver, você não está apenas passando fome. Você está fazendo uma declaração com toda a sua existência. O jejum, em hebraico tzom, era uma linguagem corporal dirigida a Deus. Era uma forma de dizer com carne e sangue o que as palavras não conseguiam expressar com suficiente urgência. Por isso, o tzom aparecia quase sempre vinculado a momentos de intensidade extrema. Luto, quando a perda era grande demais para que comer fizesse sentido. Penitência, quando o pecado era tão pesado que a comida parecia uma indignidade. Petição urgente, quando a situação era desesperadora e era preciso que Deus soubesse que você falava sério. E guerra espiritual, quando o combate era invisível, mas real, e era preciso mobilizar não apenas a mente, mas o próprio organismo. Nunca como técnica de saúde, nunca como protocolo de longevidade, sempre como linguagem. Uma linguagem que o corpo humano fala quando a alma tem algo urgente e inegociável a dizer. No calendário judaico do tempo de Jesus, o jejum tinha uma estrutura clara e detalhada. O único jejum absolutamente obrigatório pela Torá era o de Yom Kippur, o dia da expiação, celebrado no 10º dia do mês de Tishri, por volta de setembro ou outubro no nosso calendário. Esse era o único jejum explicitamente ordenado pela lei de Moisés. Levítico 16 e 23 descrevem o dia com precisão. Toda a congregação deveria afligir as suas almas, expressão que os rabinos interpretavam como um jejum completo, de 25 horas, do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do dia seguinte. Durante esse período, era proibido comer qualquer alimento, beber qualquer líquido, tomar banho, usar sandálias de couro e ter relações conjugais. As sandálias de couro eram símbolo de conforto e status no mundo antigo. Caminhar descalço pelas pedras quentes de Jerusalém era um ato de humilhação voluntária. O texto não dizia apenas não coma, dizia aflige tua nefesh, teu ser inteiro. Era um dia em que Israel inteiro se prostrava diante de Deus como criatura diante do Criador, como pecador diante do Santo, como dependente diante do único que podia de fato salvar. Além de Yom Kippur, o livro de Zacarias menciona 4 outros jejuns anuais que o povo observava em memória de catástrofes nacionais. O jejum do 4º mês, lembrando a queda de Jerusalém para os babilônios. O jejum do 5º mês, em memória da destruição do Templo de Salomão. O jejum do 7º mês, recordando o assassinato de Gedalias, o governador que Nabucodonosor havia deixado.
E o jejum do 10º mês, quando o exército babilônico havia começado o cerco à cidade. Esses jejuns eram cicatrizes coletivas no calendário. O povo os observava para não esquecer o que acontecia quando Israel se afastava de Deus. Mas havia ainda um terceiro nível de jejum que chocaria qualquer pessoa do século 21, o dos fariseus mais devotos. O movimento farisaico, extremamente influente na Galileia e na Judeia do primeiro século, havia estabelecido uma prática de jejum voluntário toda segunda e toda quinta-feira. Faça o cálculo. Em um ano de 52 semanas, isso dá mais de 100 dias de jejum, além dos dias obrigatórios do calendário. O próprio Evangelho de Lucas registra um fariseu orando no templo e declarando com orgulho: jejuo 2 vezes por semana. Isso não era vaidade inventada, era um dado histórico real. Para um fariseu devoto, o jejum era quase como respirar, parte da textura normal da vida religiosa. Comer era um privilégio que eles conscientemente abriam mão, semana após semana, como expressão de seriedade espiritual. É contra esse pano de fundo denso e sério que você precisa ouvir tudo o que Jesus disse e fez em relação ao jejum. Ele não estava debatendo nutrição, estava tocando no coração de uma prática sagrada que definia a identidade do povo há milênios. Antes de chegar a Jesus no deserto, você precisa subir o Sinai. Tente visualizar o que Moisés enfrentou. O Monte Sinai, identificado pelos estudiosos como Jebel Musa, no sul da península do Sinai, ergue-se a 2.285 metros acima do nível do mar, cercado por um deserto de pedra avermelhada e areia que não sustenta quase nada. O ambiente é implacável. A temperatura durante o dia pode ultrapassar 40 graus Celsius no verão e à noite cair a ponto de congelar. Não há nascentes visíveis nas proximidades do cume. Não há vegetação que produza alimento. E foi lá que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. 2 vezes. A primeira vez foi para receber a lei, as tábuas da aliança, os mandamentos, os estatutos que definiriam Israel como nação. O texto de Êxodo é direto e perturbador. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. Sem ambiguidade. Sem exceção, sem água. A segunda vez foi ainda mais dramática. Enquanto Moisés estava no alto da montanha recebendo a lei, o povo lá embaixo fundiu o bezerro de ouro. Deus estava pronto para destruir Israel. E Moisés voltou ao monte, desta vez não para receber, mas para implorar, para interceder, para interpor seu próprio corpo e sua própria fome entre Deus e o povo que havia traído a aliança. Outros 40 dias, outras 40 noites, sem comida, sem água. Da perspectiva biológica, isso é humanamente impossível. O corpo humano começa a sofrer danos irreversíveis sem água depois de 3 a 4 dias. Sem alimento, o processo é mais lento. Mas depois de 40 dias, o organismo está em colapso multissistêmico. O que Moisés viveu no Sinai não tem explicação dentro das leis da biologia. Era sustentação divina. O mesmo Deus que fez o pão cair do céu no deserto, que fez a água brotar da pedra, sustentando um homem no cume de uma montanha, para que ele pudesse carregar a palavra de Deus de volta ao povo, e depois, numa segunda vez, para que o perdão pudesse atravessar a distância entre o céu e um povo que não merecia nada. Se Moisés é o exemplo de sustentação divina na missão, o profeta Elias é o exemplo de sustentação divina no colapso. Você conhece a história do Monte Carmelo. Elias havia desafiado 450 profetas de Baal a um confronto público. O Deus verdadeiro responderia por fogo. Os profetas de Baal gritaram, se cortaram, dançaram ao redor do altar por horas. Nada. Elias orou uma única vez. O fogo de Deus desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras e a água que ele havia mandado derramar ao redor. Uma vitória absoluta, espetacular, incontestável, diante de todo o Israel reunido. E então veio a ameaça de Jezabel. Amanhã a esta hora, o que você fez aos meus profetas, eu farei a você. E Elias, o mesmo homem que havia confrontado um exército inteiro de profetas falsos, entrou em colapso. Levantou-se, foi embora para o deserto, andou um dia inteiro, sentou-se debaixo de uma árvore de giesta e pediu para morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida. Os pesquisadores de saúde mental hoje chamariam isso de esgotamento severo pós-estresse, o tipo de colapso que frequentemente vem logo depois de um período de tensão extrema, quando a adrenalina passa e o corpo apresenta conta. Elias estava exausto, com medo, sozinho e completamente desprovido de qualquer reserva emocional ou espiritual. O que Deus fez? Não pregou um sermão,
Não o repreendeu por fugir. Não disse, levanta e volta ao trabalho. Deus mandou um anjo que tocou Elias com suavidade e disse apenas, levanta e come. E havia um bolo quente sobre brasas ao lado de Elias e um cântaro de água. O gat rezafim em hebraico, um bolo assado sobre pedras quentes, comida preparada, quente, ao alcance da mão. Deus alimentou antes de conversar. Deus cuidou do corpo antes de abordar a crise espiritual. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo voltou uma segunda vez, tocou e disse, levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. E com a força daquela comida, apenas uma refeição, mencionada e repetida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto do Neguebe, até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia recebido a lei. 300 quilômetros de terreno árido e hostil, sustentado por um bolo quente e a mão invisível de Deus. O número 40 não é coincidência. Na linguagem bíblica, 40 é o número do tempo de travessia, de prova, de transformação. O tempo que separa o que você era do que você vai se tornar. E foi lá no Horebe, numa caverna, que Deus falou com Elias. Não no fogo, não no terremoto, não no vento forte, mas numa voz mansa e delicada. A vulnerabilidade havia se tornado a porta de entrada para o encontro mais íntimo. E então chegamos ao deserto com Jesus. O texto de Lucas é preciso. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi por iniciativa própria. Não foi para impressionar. Foi levado, como Israel havia sido levado ao deserto por 40 anos, como Moisés havia sido chamado ao Sinai por 40 dias. O destino foi o deserto da Judeia, um dos ambientes mais hostis da terra habitada. Esse deserto cai abruptamente do planalto judaico em direção ao Mar Morto, chegando a 430 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da superfície terrestre. O calor nessa região é brutal. O ar quente desce das encostas e se concentra no vale, criando temperaturas que passam de 45 graus Celsius no verão. A umidade é quase zero. O terreno é uma sequência de ravinas e cânions de calcário cor de osso. A tradição cristã muito antiga aponta para um pico específico chamado Jebel Kuruntu, em árabe, a Montanha dos 40, como local onde Jesus passou os 40 dias. Uma montanha com cavernas que serviam de abrigo para eremitas ao longo dos séculos, onde monges construíram um mosteiro inteiramente escavado na rocha da encosta, olhando para baixo em direção à planície de Jericó. É um lugar que parece despido de tudo, sem vegetação, sem água, sem qualquer conforto humano, apenas pedra, calor e silêncio. Jesus ficou ali 40 dias sem comer. E Lucas acrescenta um detalhe que passa despercebido na leitura rápida. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome, ao fim deles. A fome intensa, aquela fome biológica, física, urgente, veio no final. Como se durante o período de intensa presença espiritual a necessidade física houvesse ficado em segundo plano. E foi exatamente nesse momento de máxima vulnerabilidade que o tentador chegou. As 3 tentações que se seguem não foram ataques aleatórios, foram ataques cirúrgicos, cada um mirando um ponto de fraqueza real. Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pão. Você está com fome, use seu poder para se satisfazer. Jogue-se de cima do templo, pois está escrito que os anjos te sustentarão. Prove que você é quem diz ser. Force Deus a agir. Todos esses reinos eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Tome o atalho, evite o sofrimento que está por vir. E Jesus respondeu a cada uma das 3 tentações com palavras do livro do Deuteronômio. Isso não é um detalhe litúrgico menor, é teologia densa e deliberada. O Deuteronômio é o livro em que Moisés recapitula para a geração seguinte a história de Israel no deserto. E Israel havia falhado sistematicamente, havia murmurado por comida, havia tentado a Deus, havia se prostrado diante de ídolos. Jesus estava repetindo o trajeto de Israel, 40 anos condensados em 40 dias. E onde Israel havia falhado, ele permaneceu fiel. Ele era o Israel fiel que o Israel histórico nunca havia sido. Cada citação do Deuteronômio era uma declaração. Eu confio no meu Pai, eu não vou atalhar, eu não vou ceder. E isso tem implicações diretas para a forma como Jesus ensinava sobre o jejum. Porque ele ensinava como alguém que sabia com o próprio corpo o que estava em jogo. No Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulo 6, Jesus diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para parecer aos homens que jejuam. A palavra grega que Mateus usa é aphanizousin. Literalmente, eles apagam
eles tornam invisíveis seus rostos. Era uma prática real documentada. Os praticantes públicos cobriam a cabeça com cinzas, vestiam roupas de saco, um tecido grosseiro e áspero feito de pelo de cabra ou camelo. Deixavam de se lavar, não ungiam o corpo com azeite, andavam curvados, com expressão de sofrimento visível para qualquer um que passasse pela rua. Era uma performance de devoção projetada para ser vista, no mercado, na entrada da sinagoga, nas ruas de Jerusalém. O jejum era comunicado ao redor antes mesmo que alguém perguntasse, porque o rosto, o cabelo, as roupas, a postura, tudo gritava: estou jejuando. Jesus não estava criticando o jejum, estava criticando a audiência errada. Se você jejua para ser visto pelos homens, os homens são sua recompensa. E isso é tudo que você receberá. A instrução prática que ele deu foi desconcertante para a cultura da época. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Pareça normal. No mundo antigo mediterrâneo, ungir a cabeça com azeite era parte da higiene e apresentação pessoal diária. Lavar o rosto era o básico de quem estava apresentável. Jesus estava dizendo: continue com sua rotina normal. Deixe o jejum ser um assunto entre você e o Pai, não um comunicado público de espiritualidade. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Pai que vem em secreto, o Deus que enxerga o que os homens não enxergam, que conhece a fome real que ninguém à sua volta percebe. Você pode ser invisível para todos os outros enquanto jejua em segredo, mas não é invisível para Ele. E é exatamente esse Deus, o que vê o que está escondido, que Jesus diz ser o destinatário legítimo do jejum. Havia, porém, uma outra questão sobre o jejum que os contemporâneos de Jesus debatiam ativamente, e ela veio à tona numa cena registrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Os discípulos de João Batista foram até Jesus com uma pergunta direta: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Era uma pergunta honesta, e ela carregava uma acusação implícita. Sua turma não é suficientemente séria, não é suficientemente devota. João Batista era famoso por sua austeridade radical. Vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, usava vestes de pelo de camelo, pregava arrependimento com uma intensidade que atraía multidões de toda a Judeia. Seus discípulos seguiam o mesmo rigor, e os discípulos de Jesus estavam comendo. Jesus frequentemente era visto na mesa com fariseus, com coletores de impostos, com toda sorte de pessoas, tanto que seus críticos o chamavam de comilão e bebedor de vinho. A resposta de Jesus é uma das mais ricas e, ao mesmo tempo, mais perturbadoras de todo o Evangelho. Ele perguntou: podem os convidados da festa jejuar enquanto o noivo está com eles? Na cultura judaica do primeiro século, um casamento era uma celebração que durava 7 dias. E havia uma regra clara: era proibido jejuar durante a festa de casamento. Era considerado um insulto ao noivo, uma recusa da alegria que a celebração representava. O jejum era a linguagem de luto, e o casamento era o oposto do luto. Jesus estava dizendo: eu sou o noivo. Esse tempo em que estamos juntos é tempo de festa, não de luto. O jejum é linguagem de espera, de ausência, de clamor urgente. E eu estou aqui, presente, real, acessível. Mas então ele acrescentou algo que mudou o tom completamente. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão naqueles dias. Era uma profecia velada da sua própria morte, dita antes de qualquer anúncio formal da crucificação. O jejum dos discípulos não estava suspenso para sempre. Estava suspenso por uma razão específica que não duraria muito. Quando o noivo fosse tirado, a linguagem do luto e da espera voltaria a fazer sentido. E de fato, depois da morte e ressurreição de Jesus, a prática do jejum voltou, mas com um novo calendário. A Didaqué, um dos documentos mais antigos do cristianismo primitivo, escrito provavelmente entre o final do primeiro século e o início do segundo, registra que os cristãos jejuavam às quartas e às sextas-feiras, diferenciando-se deliberadamente dos judeus, que jejuavam às segundas e quintas. A quarta-feira era o dia em que Judas havia selado o acordo da traição. A sexta-feira era o dia da crucificação. O jejum cristão primitivo era ancorado na memória da paixão de Cristo. Era uma forma de o corpo se lembrar semanalmente do que custou a redenção, não como performance, mas como participação. O que separa o jejum bíblico de qualquer outra prática similar é exatamente esse peso. O peso de saber que quando você passa fome por escolha, está participando de uma linguagem que atravessa milênios. Você está fazendo com o seu corpo o que Moisés fez no cume do Sinai,
o que Elias fez debaixo da árvore de giesta no deserto, o que Jesus fez nos 40 dias no calor e no silêncio do deserto da Judeia. Você está dizendo com carne e osso que há algo mais urgente do que a sua fome, que há um Deus que ouve e que vê e que age, não porque você merece, mas porque Ele é Pai. Há uma cena que os evangelhos não descrevem em detalhe, mas que a história nos permite imaginar com clareza. Quando Jesus saiu do deserto depois de 40 dias, emagrecido, ressecado, provavelmente com os lábios rachados e os olhos fundos, os anjos vieram e o serviam. Mateus registra isso com a simplicidade de quem está documentando um fato. Então o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e o serviam. Como haviam servido Elias com um bolo quente sobre brasas, o mesmo padrão, o mesmo cuidado divino depois do jejum. E Jesus saiu do deserto no poder do Espírito, como diz Lucas. O jejum não havia enfraquecido espiritualmente. Havia produzido nele uma clareza, uma autoridade, uma posição que o Espírito Santo então manifestou de forma plena. O ministério público de Jesus começa depois do deserto, não antes. Ele foi batizado, foi ao deserto, jejuou 40 dias, resistiu às tentações e saiu proclamando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A sequência não é acidental. O deserto foi preparação. O jejum foi consagração. 2000 anos depois, o deserto da Judeia ainda está lá. As pedras calcárias ainda guardam o calor do sol. O vento ainda resseca. E no Jebel Curuntu, o mosteiro escavado na rocha da encosta ainda se agarra à montanha, olhando para a planície de Jericó lá embaixo, como se guardasse o silêncio daqueles 40 dias. O jejum bíblico não é uma técnica, não é um protocolo com certificado espiritual. É um gesto antigo, feito de vulnerabilidade voluntária e confiança radical. É o corpo curvando o joelho antes que a mente decida. É a carne confessando que não se sustenta sozinha. É um ser humano inteiro, uma nefesh completa, se posicionando diante do Deus que criou a fome e também a alimentação, o deserto e também a água, o silêncio e também a palavra. E esse Deus que vem em secreto, que mandou um anjo com bolo quente para Elias no deserto, que sustentou Moisés no cume do Sinai, que conduziu Jesus pelo próprio Espírito para 40 dias de prova e saiu do outro lado com o poder para mudar o mundo. Esse Deus não mudou. Agora quero te fazer uma pergunta. Você já jejuou alguma vez por razão espiritual? Não por dieta, não por saúde, mas porque havia algo que precisava dizer a Deus com mais do que palavras. Algum momento em que a dor era real o bastante, ou a urgência era grande o bastante, para que comer simplesmente perdesse o sentido? Conta aqui nos comentários. Quero ler a sua história, porque essas histórias precisam ser contadas. Elas são evidência viva de que há uma outra dimensão da realidade e que ela responde quando nos aproximamos com humildade e fome. Se esse documentário te ajudou a entender a Bíblia de uma forma que você nunca tinha visto antes, deixa o like agora. Isso faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino, porque toda semana tem um novo documentário bíblico com esse nível de profundidade histórica e arqueológica. E se você conhece alguém que ama a Bíblia ou tem curiosidade sobre como era a vida no tempo de Jesus, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Até o próximo documentário.